Pronto, agora sim, estou ao vivo no Filosofia on Face. A Érica Vieira deu toque que eu estava transmitindo da minha página pessoal no Facebook. Eu não sei o que foi que houve. Mas estamos aqui agora, né? Vou esperar o pessoal entrar aqui na página do Filosofia on Face. Para quem está lá no Instagram, quem tiver Facebook puder chegar, né, na página lá do Filosofia on Face para dar essa força para essa iniciativa, né? Que é encabeçada pelo professor Emiliano Aquino, do curso de Filosofia. Chega lá também para a gente fortalecer o movimento, né? E quem puder também divulgar, né? Estaremos juntas até às 18 horas, mais ou menos. A nossa live será feita sem a interação em tempo real, para não comprometer o meu tempo de fala e a minha concentração. Quem me conhece sabe que eu sou muito dispersa nesse sentido. Então, eu prefiro concentrar a fala e depois fazer as interações e responder as questões que aparecerem. Talvez não dê tempo de responder a todas as questões, mas eu espero que seja possível. Só lembrando que o tema, né, da nossa live é sobre os conceitos de hospitalidade e refúgio a partir de uma análise filosófica da questão migratória, né? Miliano. Sou Emiliana Aquino, chegando aqui agora, Eliana, Daniele, Gardênia, Manu, Luiz. Acho que a gente já pode começar, já tem um número interessante de pessoas, né? Só reforçando para quem está lá no Instagram, que tenha Facebook, vem para o Facebook, para a gente fortalecer a página do Filosofia on Face, para a gente manter aqui um diálogo mais próximo, né, e mais íntimo. Professor Jackson, chegando aqui também no Filosofia on Face. E eu acho que a gente pode começar com algumas primeiras provocações, né? Antes de entrar na minha fala propriamente dita, né, como pensadora do meu tempo, que eu me considero, né, afinal de contas eu penso e existo no tempo presente, eu queria compartilhar com vocês um trecho de uma obra que me acompanha na minha trajetória como estudante, né, digamos assim, como professora, como pesquisadora e como ser humano que inevitavelmente, né, se incomoda com os acontecimentos do mundo, né? Então, antes de começar a minha fala propriamente dita, eu vou ler um trecho das Veias Abertas da América Latina, aqui, do Eduardo Galeano, que me acompanha, um livro de cabeceira que eu já tenho comigo, né, há alguns anos, e é um trecho da reedição de 1978. É um acréscimo que ele fez à obra original, e é um texto que meio que me acalenta nesses tempos tão complexos, e eu quero compartilhar com vocês, porque também tem um pouco a ver com o direcionamento que eu pretendo dar à minha fala, né? Diz o seguinte: impotente pela sua função de servidão internacional, moribundo desde que nasceu, o sistema tem pés de barro. Quer identificar-se como destino e confundir-se com a eternidade. Toda memória é subversiva, porque é diferente, e também qualquer projeto de futuro. Obriga-se o zumbi a comer sem sal. O sal, perigoso, poderia despertá-lo. O sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso, se dá mal com a história dos homens. Pela frequência com que muda, e porque na história dos homens cada ato de destruição encontra sua resposta cedo ou tarde no ato de criação. Eduardo Galeano. Assim que ele encerra essa reedição As Veias Abertas da América Latina. E sim, toda memória é subversiva, e toda memória, no sentido mais estrito do termo, né, memória que suscita transformação, que suscita engajamento, né? Recentemente, completaram-se 56 anos do golpe militar no Brasil, e é inevitável, né,
a gente trazer essa memória, né, para os tempos atuais, diante desse momento que nós estamos vivendo tão crítico, né, e tão complexo. E uma das questões que me mobilizou, né, a fazer essa fala e a trazer, compartilhar a minha pesquisa, né, nesse espaço também, é a necessidade de nós nos tornarmos, como é que se diz, passíveis de sermos ouvidos, né? Nós precisamos ser ouvidos. Nós precisamos compartilhar aquilo que nós estamos produzindo, não apenas para ser mais um trabalho acadêmico compartilhado, mas especialmente para a gente poder se fortalecer e poder valorizar o trabalho que a gente vem fazendo. Nós vivemos aqui no Brasil uma situação extremamente crítica em relação à pesquisa, né? O governo federal atual é declaradamente um perseguidor dos pesquisadores, especialmente das áreas de ciências humanas. E aí, diante desse contexto, diante desse momento crítico que a humanidade vive, é preciso que nós não nos calemos, que nós não silenciemos, e é por isso que eu iniciei essa fala agradecendo ao professor Emiliano pela iniciativa, e também à Universidade Estadual do Ceará, que, sem dúvida alguma, é um dos espaços, né, de grande produção intelectual, né, no Ceará, no Nordeste, no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Ediane Soares. Eu sou professora temporária do curso de Filosofia da UES, atuando em outros cursos também, como é o caso do curso de Serviço Social. Também sou estudante do programa de pós-graduação em Filosofia da UFC, né, orientada pelo professor Evanildo Kostesky. E, atualmente, a minha área é Filosofia Política, Ética e Filosofia Política. E eu estudo, desde o mestrado, a relação entre dois pensadores alemães, o Kant, a partir dos seus textos tardios, né, dos textos políticos, né, e o Otfried Huff, que é um filósofo alemão vivo ainda, professor, que é considerado, né, como um neocantiano, né, digamos assim, e que desenvolve as suas teorias a partir de A Paz Perpétua, do Kant, que é um texto sobre o qual eu venho me debruçando já ao longo de alguns anos de pesquisa, desde a minha graduação. E é um texto político que eu particularmente considero essencial para a gente pensar as relações internacionais. Eu vou só acender a luz aqui, porque daqui a pouco vai ficar escuro, vocês não vão conseguir me ver. Pronto, já podemos começar. Bem, o título da minha apresentação, como vocês já devem saber, é Migração e Cidadania para repensar a hospitalidade e humanizar o refúgio. Então, inicialmente, o que a gente precisa compreender é onde se situam, né, esses conceitos que aparecem já aí no título da minha apresentação, né? Nós temos o primeiro grande conceito a ser pensado é o conceito de migração, né? E por que migração e não imigração ou emigração, né? Migração é um conceito um tanto quanto mais amplo, né? Porque engloba tanto as pessoas que saem dos seus países em direção a outros países, como as que chegam, né, estrangeiras, em outras terras. Então, o conceito de migração também eu gosto de trabalhar a partir dele, porque além de ser mais abrangente, ele também deixa entender que existem vários tipos, né, de imigração e de emigração. Então, eu tento, né, na minha pesquisa, focar em um tipo específico de migração, que é a questão dos refugiados, né? Teoricamente, a migração ela é dividida, como eu disse, em várias partes. Então, você tem migrações espontâneas, né, que ocorrem por livre e espontânea vontade das pessoas que querem mudar de país. Você tem migrações provocadas ou por catástrofes ambientais, ou por crises políticas, ou por guerras, né? E aí, nesse caso específico, né, nesse segundo caso, esses migrantes eles podem ser divididos entre exilados, refugiados ou apátridas, né?
Os exilados normalmente são exilados políticos, né, e são afastados, excluídos dos seus países de origem, né, são convidados a se retirar por contradições políticas, quando discordam, né. Isso normalmente acontece em regimes totalitários ou em decorrência de perseguições políticas que colocam em risco a vida, né, das pessoas. Ou o exilado político também pode ser alguém que pede exílio para evitar, né, alguma catástrofe, né, algum problema em relação à sua existência, né? Eu vou pedir só mais um minuto aqui, rapidamente. Desculpa, gente, só questões de trabalhos domésticos. Voltando aqui. Então, o foco da minha pesquisa é na questão dos migrantes que são convidados a se retirar de seus países ou que são forçados a deixarem seus países de origem. Falei dos exilados agora há pouco, mas o foco da minha pesquisa é nos refugiados. Por que nos refugiados, né? Quem são os refugiados? Os refugiados são aquelas pessoas que, ao serem forçadas a saírem de seus países, sejam por questões políticas, econômicas ou por alguma catástrofe, são pessoas que não têm como preservar a própria vida dentro daquele território, né? Tem a sua vida ameaçada. E os refugiados, além de saírem de seus países para irem para outros países, eles também precisam de um tipo específico de proteção, né? E essa proteção, ela deve ocorrer por parte de governos de outros países, né? Que venham a proporcionar o mínimo de cidadania, né, para esses sujeitos. Então, normalmente, os refugiados são associados a refugiados de guerra, né? O conceito de refúgio, né, esse termo refugiado, ele surge depois das duas grandes guerras mundiais, mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1950. E esse conceito ele se dirige especificamente naquele período para os refugiados da Primeira e da Segunda Guerra, especialmente os da Segunda Guerra. Porém, ao longo, né, dos anos, ao longo do tempo, esse conceito ele vai sendo ampliado, né, e ele passa também a dizer respeito a outros sujeitos que são frutos de outros conflitos ou simplesmente sujeitos que, por algum motivo, como catástrofes ambientais, que eu citei anteriormente, precisam se retirar de seus países de origem. Então, o foco da minha pesquisa, né, é nessas figuras, né? Bem, dito isso, né, feita essa contextualização, a outra questão relativa à minha pesquisa é o conceito de hospitalidade, né? Esse conceito, ele é um conceito que vem sendo trabalhado ao longo dos séculos, né? Muitos pensadores se debruçaram sobre esse conceito, e aí eu faço um pequeno recorte, né, e pego a forma como esse conceito aparece na Paz Perpétua, do Kant, e como o filósofo contemporâneo, Hoff, como ele faz um desdobramento desse conceito a partir do contexto contemporâneo. Bem, outros pensadores, né, também importantes pensadores, trabalham esse conceito, trabalharam, como é o caso do Derrida, a própria Hannah Arendt, né, quando fala da sua condição de refugiada, ou da sua não condição de refugiada, como ela gosta de colocar numa obra chamada Nós, Refugiados. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, e outros pensadores também desenvolvem teorias acerca desse conceito. O Derrida, por exemplo, desenvolve esse conceito a partir da ideia de uma radicalização da hospitalidade. Para o Derrida, o conceito de hospitalidade deve preceder uma ética humanitária. Não há uma ética a ser preservada se não há uma garantia de hospitalidade universal.
porém o filósofo atua, né, trabalha na problematização do termo, no uso do termo, hospitalidade, ele aprofunda o uso comum desse termo até o uso dentro do âmbito das relações internacionais. Tá dando para entender direitinho, para ouvir? Eu espero que sim, eu tinha testado já aqui anteriormente. Sejam todas e todos bem-vindos. Bem, continuando. Então, o Kant, na Paz Perpétua, vai trabalhar uma das áreas, né, da filosofia política internacional que a gente conhece como direito cosmopolita. Para quem não sabe, esse termo, cosmopolitismo, no âmbito da filosofia política, ele é trabalhado desde os estoicos, né? E ele quer dizer o quê, né? Ele quer dizer que faz-se necessário pensar o direito para os cidadãos independente da sua nacionalidade. Isso não quer dizer que não deva haver nacionalidade, né? Mas apenas que os direitos dos cidadãos devem transpor as barreiras territoriais. Então, a partir dessa ideia de direito cosmopolita, né, o Kant vai escrever essa obra, que é a Paz Perpétua. Eu já mostrei anteriormente, mas vou mostrar de novo para quem não viu, que é um texto pequeno, né, um opúsculo, onde o filósofo imita um tratado de paz, né, o Kant, ele tem como uma das suas demandas, digamos assim, pensar a paz mundial, e aí ele imita um tratado de paz nessa página, nesse texto, e ele divide o texto em artigos preliminares, artigos definitivos e alguns suplementos. No terceiro artigo definitivo, para a paz perpétua, o Kant vai evocar o conceito de hospitalidade, né? Vou ler aqui para vocês o que diz o terceiro artigo definitivo para a paz perpétua. Só um minuto. Está aqui. Ele diz o seguinte, que o direito cosmopolítico deve restringir-se às condições da hospitalidade universal. Ele chama cosmopolítico, a gente tem uma pequena discussão em torno disso, né? Alguns pesquisadores, se o termo correto seria cosmopolítico ou cosmopolita, e isso vai variar de acordo com a intenção de quem está pesquisando. O cosmopolítico talvez tenha um sentido mais estrito, né, no que diz respeito ao estudo da ciência política ou da filosofia política. E o cosmopolita amplia-se um pouco mais, né, e atravessa aí algumas barreiras, chegando na questão do direito, se aproximando um pouco mais dos direitos humanos, como valores universais, etc. Eu particularmente gosto mais do termo cosmopolita. Bem, então, a hospitalidade para o Kant seria uma prerrogativa do direito cosmopolita. E essa prerrogativa, né, ela dita que nenhum cidadão pode ser destratado ou tratado com hostilidade ao chegar em um território estrangeiro. O que o Kant quer dizer com isso, né? O que o Kant quer dizer é que, independente da nossa condição de habitação, de estadia ou de filiação nacional, nós devemos ser bem recebidos em qualquer parte do mundo. Isso parece mais simples do que né? Porque, na realidade, depois de fazer essa breve elucidação, Kant ele vai trazer alguns fatores de complicação para esse conceito. Um deles é o questionamento sobre a possibilidade de haver, né, de ser trabalhado, né, pensado, um direito à hospitalidade, né? Esse direito à hospitalidade ele deveria ser criado, segundo Kant, no âmbito de uma federação de estados, de maneira que ele não vai ser garantido apenas pelos estados nacionais, mas que haveria uma outra instância, que não é um estado, mas que se assemelha a uma corte internacional e que regularia esse direito de estadia, ou direito à hospitalidade. Bem, vale ressaltar que o Kant é um filósofo, eu particularmente considero o Kant filósofo extremamente otimista, né?
A filosofia kantiana é pautada numa teleologia da natureza, então, para o Kant, todos os processos históricos nos levam a uma espécie de evolução, né, enquanto espécie. E, para ele, esse direito de hospitalidade seria algo inevitável em determinado momento da história, né, dentro dessa perspectiva teleológica. Porém, na Paz Perpétua, no terceiro artigo definitivo, ele deixa claro que não é uma tarefa fácil e que essa tarefa requer o rearranjo de tudo que se tem até aquele momento em termos de direito internacional. Não dá para falar de hospitalidade e de guerra ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Bem, nesse sentido, para o Kant, a hospitalidade só é possível em uma situação de paz, né? Parece meio óbvio, mas dentro do arcabouço que o filósofo traz, dentro da análise que o Kant traz, isso é quase que como é que eu posso dizer? Quase que uma missão, né, digamos, humanitária que nós temos aí para resolver. Bem, dito isso, esse conceito de hospitalidade do Kant, ele não avança, por exemplo, em dizer como nós vamos estabelecer esse direito e quais são os critérios, né, para se pensar no direito de hospitalidade. Então, o Hoff, que é o filósofo contemporâneo que eu estudo, que é um neokantiano, ele vai tentar aprofundar esse conceito, porém, como uma parte significativa dos filósofos, né, especulativos, ele também não avança muito numa praxis, ele não avança muito em direção a um como, né, mas apenas a um que fazer, mas não diz como. A obra do Hoff que eu estudo para traçar esses conceitos é essa aqui, não sei se dá para ver, A Democracia no Mundo de Hoje, né? É um texto relativamente recente, é de 2005, e num determinado capítulo, já depois de falar sobre o seu conceito de República Mundial, o Hoff vai tratar da questão da migração, que ele vai intitular como Salvaguarda dos Cidadãos do Mundo. Esse conceito de cidadãos do mundo, ele aparece para o Hoff como uma espécie de missão do direito cosmopolita, como se fosse uma meta do direito cosmopolita. Como se, para haver esse dito direito cosmopolita, do qual eu tanto falo, seja preciso reestruturar a sociedade a partir de uma república mundial. O que seria essa república mundial, né? A república mundial seria uma federação de povos e estados que deve servir como subsídio para que os países possam estabelecer regras justas de convivência. Bem, para haver uma república mundial, segundo Hoff, é preciso que o direito cosmopolita ele seja qualificado. É preciso haver um direito qualificado, e esse direito qualificado ele vai chamar de salvaguarda dos cidadãos do mundo. Só ressaltando que ambos os pensadores, tanto Kant quanto Hoff, levam em consideração a ideia de direitos humanos na sua porção abstrata, né, como um direito inalienável e inerente a todos os seres humanos, mas também na sua porção mais concreta no âmbito do direito internacional, né? A Paz Perpétua do Kant, por exemplo, inspirou a criação da ONU, e o Hoff constantemente faz seus comentários, como filósofo vivo ainda, a partir de algumas decisões aí das Nações Unidas e a partir de algumas problemáticas também que surgem dessas ações. Então, dito isso, situando mais ou menos esse conceito de hospitalidade no Kant e no Hoff, eu passo para o outro conceito, eu volto, na realidade, para o conceito de refúgio para fazer aí a relação entre uma coisa e outra. Por que para falar de hospitalidade, hoje, inevitavelmente, nós precisamos falar sobre a condição dos refugiados? Bem, primeiro, porque é uma condição especial,
é uma condição de maior vulnerabilidade, se a gente analisar política e historicamente, né, a situação dos refugiados. E porque tem aí, no seio da questão dos refugiados, ali subentendido, né, a violação massiva de direitos humanos. Então, é por isso que o conceito de hospitalidade nesse contexto, como sendo uma salvaguarda para os cidadãos do mundo, ele precede a existência de refugiados. Porque se a gente for tratar de hospitalidade no senso comum, né, o que é hospitalidade? Hospitalidade, basicamente, é receber bem, né? Mas para receber bem, normalmente a gente estabelece relações de afeto, relações de empatia, né? E no caso dos refugiados, esse receber bem não pode esperar por essa empatia, não pode esperar por essa filantropia, né? É uma questão emergencial, né? Não se deve programar o refúgio. O refúgio, ele normalmente não é programado, né? Mas ele é uma situação de exceção, né? Pelo menos deveria ser, embora para alguns povos no mundo isso seja mais cotidiano e mais corriqueiro do que se queria, né? Mas, enfim, em termos gerais, repensar a hospitalidade a partir da situação dos refugiados deve acontecer justamente porque como é que nós vamos estabelecer condições reais, né, efetivas de hospitalidade, por exemplo, diante das atuais políticas de fronteiras ou da atual perseguição que os imigrantes sofrem no mundo inteiro, né? Especialmente os refugiados de guerra e de situações de catástrofes ambientais e socioeconômicas também, né? Então, a minha tese de doutorado, ela transita nesse sentido, né? Como que esse chamado direito cosmopolita pode garantir condições de hospitalidade para os refugiados. Não é uma tarefa fácil, mas é a missão que eu resolvi assumir, né, para minha pesquisa. Bem, eu falei mais cedo na crítica que a Hannah Arendt faz sobre esse conceito, né, de refúgio, que é uma questão bem interessante, porque como eu falei para vocês, isso é um conceito pós-Segunda Guerra Mundial, né, um conceito que se estabelece pós-Segunda Guerra Mundial e se estabelece a partir de uma não romantização da migração, porque, por exemplo, em vários lugares do mundo, até nos dias atuais, alguns estadistas e até alguns cientistas políticos, estudiosos ou não, romantizam de alguma forma a migração, né? Como sendo algo que gerou, por exemplo, a mistura de raças, a miscigenação e outros conceitos que deixam de lado, muitas vezes, a gravidade desse tema, né? Porque nós estamos falando aqui, especificamente, do problema político que antecede, né, atravessa e se mantém, né, no que diz respeito à realidade dos migrantes no mundo, né? Só fazendo aqui um retorno rápido, né, sobre o conceito de migração, do porquê que eu escolho o termo migração e não imigração, porque o ponto de vista da hospitalidade, pelo menos como eu entendo, se dá a partir da realidade de quem recebe, né? Porque quando se pede refúgio, né, quando você pede refúgio em um país, seja por que questões forem, esse refúgio ele está condicionado à acolhida, à receptividade, né? Que não pode ser tramitada apenas no âmbito legal, ela precisa ser pensada culturalmente também, né? Não adianta a gente ter uma legislação que faça uma mediação para questões migratórias, especialmente para questões de refúgio, mas as pessoas, por exemplo, serem extremamente xenofóbicas ou racistas, né? Ou tenham preconceitos de qualquer ordem em relação a estrangeiros,
né? Voltando a Hannah Arendt, no texto Nós, Refugiados, a Hannah Arendt ela faz uma crítica ao fato de alguns judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, em decorrência do nazismo na Alemanha, deles não se considerarem refugiados, por exemplo, como era o caso dela. Ela disse que não pode ser chamada de refugiada porque ela teve uma opção. Ela pôde sair, embora naquelas circunstâncias, né? E ela, dentro de outro território, no caso, nos Estados Unidos, ela estava sendo tratada como uma cidadã americana de língua alemã. Ela coloca lá no texto. O que ela quer dizer com isso, né? O que a Hannah Arendt quer dizer com isso é que o conceito de refugiados ele precisa ser melhor pensado, porque ele não é uma migração comum. Por mais que se assemelhe às condições em que as pessoas são expulsas dos seus países, etc., entre o que sai forçado e o que sai por opção, por mais que as condições se assemelhem, o refugiado é a figura que fica entre dois limbos, o de deixar uma nacionalidade, digamos assim, para adentrar em outra onde não fora convidado e onde não está indo por livre e espontânea vontade. Então, a questão do refugiado é um pouco mais complicada, né, porque ela pressupõe uma situação de violência durante todo o processo migratório. Se a gente for analisar aí, por exemplo, a situação dos refugiados sírios, que é hoje, né, em termos de dados internacionais, onde se concentra o maior número de refugiados no mundo, a gente consegue perceber do que a Hannah Arendt estava falando, né? Porque a condição de uma pessoa, de um sírio, que sai do seu país para buscar refúgio na Europa, por exemplo, a condição de receptividade, né, ela é uma condição violenta, ela é uma condição que mantém a sua vulnerabilidade ou agrava a sua vulnerabilidade. Nós não podemos esquecer das imagens, né, que a imprensa divulgou, disso que a gente chama dessa última crise migratória, né, nos últimos 10 anos. E essa questão dos refugiados ela precisa ser melhor pensada. O que a Hannah Arendt coloca é que, no caso dos judeus, embora hajam judeus que foram, que estiveram refugiados e que tornaram-se apátridas, né, o que ela quer dizer é que o contexto no qual eles estavam inseridos era diferente. Não era, por exemplo, o mesmo contexto de alguém que, sei lá, que não encontra um lugar para ficar. No caso dos judeus, eles tinham lá os aliados dos norte-americanos, dos russos que os recebiam. Bem, porém, depois, outros pesquisadores, né, fazem aí, o próprio Derrida faz aí uma ressalva a essa ideia da Hannah Arendt, colocando que existem vários níveis de vulnerabilidade às quais um refugiado pode estar submetido. Só fazer aqui um breve parêntese, né? Que eu não estou acompanhando em tempo real os comentários e as perguntas para não dispersar, mas que no final eu vou dar uma olhada nas contribuições, nas perguntas e vou tentar responder. E para o pessoal que está no Instagram, é a mesma coisa também. Eu acho que lá tem um tempo de transmissão, acho que é 40 minutos, não lembro. Mas, enfim, eu volto lá também para dar uma palavrinha sobre as questões. Bem, continuando, só para a gente avançar. Uma das coisas que me inquieta na minha pesquisa, né, que vem me inquietando nessa pesquisa, primeiro, é o fato de ser uma pesquisa especulativa, né? Tanto o Kant quanto o Huff são teóricos de filosofia política e que se filiam, digamos assim, a uma fundamentação metafísica com pressupostos que muitas vezes nos deixam mais de mãos atadas do que nos colocam a par de uma resolução, uma resolutividade diante desse problema tão grave, tão sério, né?
E aí, diante dessas inquietações, eu fico tentando trazer, né, algumas questões práticas para esse trabalho. E uma delas, que eu acho fundamental para fazer essa análise, tanto do conceito de hospitalidade quanto do conceito de refugiados, é a gente traçar perspectivas de futuro e de presente, né? Que perspectivas são essas? Essas perspectivas, elas não podem deixar de levar em consideração, por exemplo, o sistema político-econômico no qual nós estamos inseridos, né? A crise migratória internacional, para além de ser um produto, por exemplo, do sistema capitalista, porque ela inclusive é anterior ao sistema, mas ela se agrava dentro do agravamento de todos os outros problemas do sistema capitalista. Por exemplo, essa crise que nós estamos vivendo atualmente, né, a pandemia do Covid-19, essa crise ela chega de diferentes formas para diferentes populações, isso nós já sabemos, né? Porém, na questão dos refugiados, essa situação ela fica um pouco mais delicada, um pouco mais complicada. Na verdade, fica muito mais complicada, porque as medidas sanitárias que se direcionam para essa questão, elas dificilmente conseguem ser aplicadas de maneira efetiva para as pessoas em situação de refúgio. E estava lendo alguns textos sobre esse conceito, e o próprio Huff também aponta para isso. A ideia do refugiado, uma parte significativa dos refugiados, eles estão em trânsito, né? Muitas dessas pessoas, elas não conseguem, de imediato, serem acolhidas em determinados lugares. Tanto porque esses lugares não têm condição de protegê-las e de garantir uma cidadania mínima, ou porque não há uma identificação, ou por xenofobia, ou por N outros motivos, ou por questões diplomáticas também. Então, essas pessoas, elas demoram mais a se assentar em um lugar que as receba, né? E como há essa prerrogativa de que o país que vai acolher o refugiado, ele precisa aceitar essa acolhida, ela não é compulsória, ela não é imediata, como o Derrida gostaria que fosse, né? Então, há um agravamento, né, aí desse problema. Porque como adotar, por exemplo, medidas de isolamento para pessoas que dependem de filantropia, né, que dependem de solidariedade, digamos assim, né? Porque hoje no mundo, os órgãos que cuidam dos refugiados, além da Agência da ONU para Refugiados, são instituições não governamentais, né? E essas instituições, muitas vezes, elas têm condições limitadas para lidar com isso, né? E muitas vezes elas não estão em determinados lugares, não existem instituições que cuidam especificamente dos refugiados. Então, essa questão, por exemplo, é uma questão que eu acredito extremamente incômoda para essa pesquisa, né? Como pensar a efetivação de políticas que amenizem, né, o sofrimento dos refugiados, que diminua aí o agravamento e a violação de direitos dessa população diante do atual cenário, né? Eu particularmente, como diferentemente do professor Henrique Azevedo, né, que colocou aqui na sua live, eu acredito que haja um meio, sim, de transformação do mundo. Eu ainda sou essa pessoa que acredita. Mas eu também não acredito em passos de mágica. Eu acho que para que hajam transformações nesses paradigmas, né, tanto no paradigma da hospitalidade quanto no paradigma dos refugiados e da questão migratória, é preciso que nós nos mobilizemos, né? O Huff, por exemplo, que é esse filósofo que eu estudo, eu sempre fiz algumas críticas a ele também, porque ele é muito legalista, ele é muito do âmbito de acreditar no direito e de que apenas por essa via, né, da lei e etc., é que as coisas vão mudar. No capítulo em que o Huff fala sobre a questão migratória, ele descamba, digamos assim, ele chega à conclusão de que, nesse caso específico, faz-se necessário a desobediência civil. Em que termos, né?
Ele diz o seguinte, que para garantir a hospitalidade, é preciso, inclusive, desafiar as leis de migração do Estado. Porque se não se viola, você é cúmplice da repetição de uma violência. E aí ele cria ali um paradoxo, né? O Huff fica no paradoxo, ele não avança em como resolver, né, esse dilema, mas ele chega a esse ponto. Ele que, ao meu ver, é um filósofo bastante comedido nas suas ideias, assim, muito, eu não sei se conservador, porque ele me surpreende bastante, mas muito focado aí em manter a ordem, né, e manter aí o Estado democrático, né? Inclusive o grande mote da obra huffiana é a existência de uma democracia qualificada, né, que dê conta de todas as questões dos cidadãos do mundo. Bem, dito isso, né, eu penso que esse conceito de hospitalidade ele não deve limitar-se à filantropia ou à ideia de solidariedade. É inevitável falar de hospitalidade e não falar de filantropia. Não dá para desvincular, mas eu acho que não pode se limitar. E o que os estudos mais recentes apontam, inclusive os documentos da Agência da ONU para Refugiados, apontam que a grande massa dos trabalhos que são feitos em relação aos refugiados são feitos por instituições solidárias, né? E não por governos ou por acordos ou por blocos econômicos. Há iniciativas, mas são muito poucas, né? E uma das coisas que eu percebo nessas análises, e aí eu falo que é uma coisa que tem em comum entre esses teóricos que eu citei, e que também, por exemplo, a Judith Butler, no Quadros de Guerra, traz como análise, é que ocidentalmente, né, aqui na nosso umbigo ocidental, egóico, né, nós convencionamos pensar a questão migratória apenas como um acontecimento aleatório, né, quando na realidade a questão migratória ela se incorpora a projetos políticos, né? A gente vê isso, percebe isso, por exemplo, hoje na situação brasileira, na nossa relação de fronteiras com os países vizinhos, por exemplo, com a Venezuela, com a questão dos haitianos, né, entre outros. A forma como o nós o todo, né, lidamos com isso diz muito sobre a forma como nós pensamos as migrações ao longo da história. Nós passamos recentemente por uma crise migratória, estamos passando ainda, mas evidenciamos uma crise migratória extremamente complicada, né? Como foi o caso dos sírios, né? Entre outros, como é o caso do Oriente Médio. E por mais que nós nos assustemos e nos compadeçamos com essa situação, logo em seguida nós tivemos aqui uma grande resistência de brasileiros para a entrada de venezuelanos aqui no Brasil, em decorrência da crise política, econômica e social que aquele país vinha experimentando. Assim como também a forma como nós lidamos, por exemplo, com os haitianos foi extremamente vergonhosa e violenta também. Esse termo é inevitável nesse sentido. Isso diz muito sobre como nós pensamos as migrações, como esse ideário cartesiano, e aí dou essa alfinetada dos meus amigos que filham essa ideia, né? Esse eu nosso de cada dia, que é forjado aí ocidentalmente e politicamente, ele nos coloca sempre numa condição de negação da questão migratória. A migração parece que só é possível de ser pensada abstratamente, quando na verdade é algo extremamente concreto, é uma realidade extremamente perversa, né?
e que é um dado da nossa crueldade enquanto espécie, né? E aí, para já ir concluindo, para dar tempo de fazer algumas interações, só para encerrar, acredito que, eu espero ter dado conta, né, aí da explanação, acho que tinha muita mais coisa para falar, mas eu prefiro parar aqui para a gente poder avançar no debate. Eu estava falando sobre, por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai ler os trabalhos sobre migração, o foco dos pesquisadores está nos números, né? Parte-se sempre, prioriza-se sempre as análises estatísticas, né? Isso também diz muito sobre como as pesquisas científicas, né, sociológicas, filosóficas, históricas, como elas são limitadas nesse sentido, né? Todo documento que eu tenho pego para ler, todos os textos, mesmo de pensadores mais renomados, muitas vezes cai nessa questão estatística como sendo a grande coisa, e de repente os migrantes refugiados tornam-se apenas números. Então, como trabalhar a hospitalidade, né, diante desse cenário? Né? Como eu vou lançar apenas as questões, porque a tese ainda está em curso, né? Eu até tenho ideia de como seria, né, utopicamente falando, né? Mas a questão é essa, né? Como pensar, como repensar essa hospitalidade se nós sequer conseguimos superar esse estigma em torno dos migrantes, né? Ou estigma ou a romantização, tanto uma coisa como a outra, porque as duas coisas são perigosas. Então, o estigma que gera preconceito e xenofobia é muito ruim, porque ele gera violência e a negação da existência desses sujeitos. E a romantização também, por outro lado, é bem ruim, porque ela não realiza e não concretiza. E quando eu falo romantização, eu não estou falando no termo de ser bonito ou de, enfim, dar uma conotação mais leve, mas é romantização também no sentido de tornar abstrato, né? De tornar indiferente, distante, né? Quando na realidade é algo bem próximo, e nós cearenses sabemos bem disso, né? Historicamente, o nosso povo é um povo que migra internamente dentro do nosso país, que tem dimensões continentais, e nós sabemos bem o que é ter que deixar a nossa terra para adentrar em outras terras e não sermos bem recebidos, ou, quando muito, ter a nossa existência associada apenas à ideia de mão de obra e de trabalho, como acontece com a grande maioria dos migrantes no mundo inteiro. E aí isso daria um outro debate, né, essa questão da relação entre migração e trabalho. Mas é isso, faltam só 5 minutos para as 18, e aí eu vou encerrar por aqui, mas eu vou continuar aqui online para dar uma olhada no que as pessoas estão dizendo aqui no Filosofia on Face, e depois eu me volto aí para a galera do Instagram. Desde já agradeço ao Emiliano pelo convite, pela atenção de todos vocês. E é isso, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui do Facebook. Foram bastantes. Muita gente querida aqui acompanhando, muito obrigada, foi muito massa. Luciana. Eu esqueci de pedir para o povo compartilhar, Emiliano, foi mal. Mas você pediu, eu acho que as pessoas devem ter atendido. Henrique Azevedo, a Érica. A bibliografia, né? A Maria pediu aqui a bibliografia. Basicamente, Maria, as duas obras nas quais eu venho me detendo são esse livro do Huff, que é A Democracia no Mundo de Hoje, um livro de 2005. A Paz Perpétua, do Kant, esse livrinho aqui. Tem várias versões dele, também tem alguns outros textos do Kant com os quais eu vou dialogando, como a resposta à pergunta que é o iluminismo, a ideia de uma história universal com propósito cosmopolita. Também esse livrinho aqui, essa é uma revista da Agência da ONU para Refugiados. Tem online, semestralmente, se não me engano, eles lançam essa revista sobre a questão brasileira, latino-americana, mas também sobre a questão internacional, especificamente dos refugiados.
Eu tenho dado uma olhada nesse texto, nesse livro, né, um apanhado de textos do Habermas, O Ocidente Dividido. Também faz algumas análises contemporâneas sobre a questão migratória. A Judith Butler com o Quadros de Guerra, também traz algumas reflexões pós 11 de setembro. E eu tenho transitado por outras perspectivas também, né? Como, por exemplo, eu tenho tido um contato recente com a filosofia decolonial, com Attila Mbembe, com, enfim, vários outros pensadores que tratam, por exemplo, do impacto do racismo no que diz respeito à migração, né? Entre outras coisas, né? Xenofobia, machismo e etc. Aí só o povo comentando. Queria saber como você chegou a estabelecer as diferentes categorias de refugiados. Eu já tenho um livro que explica isso. Nas revistas da Agência da ONU para Refugiados tem essas diferenciações. Tem no site da ONU Brasil, você encontra essas categorias bem estabelecidas, né? Tem tese de doutorado sobre isso também aqui no Brasil. Normalmente a gente encontra isso nos cursos de Direito, mais do que de Filosofia e Ciência Política, né? Nos cursos de Direito Internacional. Estênio Azevedo, maravilhoso, um abraço, querido. Inácio, que concorda que uma política de Estado, né, que a hospitalidade deveria ser uma política dos Estados, e aí ainda não há o estabelecimento do direito humano à hospitalidade, por exemplo. Isso é uma das coisas que o Ruff aponta, né? Enquanto a hospitalidade em termos práticos e pragmáticos, né, que é acolhida, moradia e condições de sobrevivência. É isso que se chama de hospitalidade, né? Enquanto isso não se efetivar enquanto política de diplomacia e de relação internacional, segundo o Ruff, isso não vai se estabelecer. Eu particularmente acredito que não é só no âmbito do direito que isso se resolve, né? Também se resolve no campo moral, político, né, estrutural, entre outras coisas. E assim vai, mais algumas contribuições. Luciana Lima, maravilhosa. O Ari pergunta se o refugiado é um ator político, né? Diane, o refugiado é um ator político? É idealista ou ingênuo pensar ele como sujeito, cidadão participante? Ou devemos mesmo esperar deles o protagonismo da ação política, como na desobediência civil? Nesse caso, Ari, e não é idealista, porque o que acontece normalmente é que o papel político do sujeito refugiado ele é negado, né? Mas ele é um sujeito político, inclusive ele é produto de um sistema político, né? De um modelo de sobrevivência ou de um modelo de atuação no mundo, né? É idealista e não é. Ele é sujeito político no seu país de origem, porque ele é um produto de condições estruturais, né? E são condições políticas, mas ele vai ser um sujeito político também no país onde ele chega, se ele proporciona com a sua existência, ele não precisa ser protagonista exatamente, mas na sua existência um movimento para se pensar de como lidar com essa relação. Eu continuo achando tanto quanto utópico, mas, né, estamos aqui para tentar avançar nesse sentido, né? O Luiz Costa pergunta se as intervenções militares em nome da democracia e o fechamento de fronteiras em relação aos migrantes. Pois essas questões todas, elas são bem delicadas, né? E elas requeriam um maior aprofundamento. Mas o que eu posso dizer é que essa noção de intervenção militar ou intervenção humanitária, como se convencionou chamar, elas são, de certa forma, responsáveis pelo agravamento do problema da migração, isso não tem nenhuma dúvida. Todas as análises com as quais eu estou tendo contato na minha pesquisa, elas caminham para isso. O próprio Ruff, ele tem uma parte do Democracia no Mundo de hoje que ele fala sobre a intervenção humanitária como sendo algo extremamente complicado no que diz respeito às relações internacionais, porque como é que se justifica uma intervenção humanitária, né? Em nome da soberania,
em nome da democracia, mas e os cidadãos e os direitos das pessoas que vão ser afetadas por essa intervenção? Porque normalmente a intervenção humanitária ela vem atrelada à intervenção militar. E a gente já sabe como é que isso se desenvolve. Mas isso também seria assunto para uma live mais ampla e mais complexa. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Eu vou encerrando por aqui. Continuem participando das lives do Filosofia on Face. Vem muita coisa por aí ainda. Stênio está falando aqui que o conceito de cidadania passa justamente pela ideia do Estado-nação, exatamente. O migrante ou o imigrante justamente põe em questão a noção de cidadania, exato, de direitos articulados e fincados nessa noção. Essa questão colocada, no modo como você colocou, ampliando o conceito, chama a atenção para as rupturas internas e os não cidadãos de dentro, os que têm sua cidadania suspensa ou estão fora mesmo dela. A questão indígena, da população de rua, exatamente. É exatamente isso, Stênio. Você conseguiu sintetizar bem aí o meu pensamento. Se a gente considera que a questão migratória, ela não põe em xeque, eu não acho que põe em xeque, mas que ela nos leva inevitavelmente a pensar sobre como nós agimos diante da questão migratória, isso já é um dado extremamente importante. Né? Pensar o que é isso, o que é Estado-nação, né? O que é ser cidadão de um Estado, né? Se a qualquer momento uma situação adversa ou não, um estado de exceção ou não, coloca em xeque a minha sobrevivência. Né? O que é isso? O que é ser cidadão de um Estado totalitário? Né? Exclusor, né? Enfim, como é o atual Estado brasileiro. Né? Mas, enfim, é isso. Um abraço. Estou me estendendo aqui já. O vídeo vai ficar no YouTube, né? Disponível para quem quiser ver depois. E é isso. Um abraço a todas e a todos. Fiquem em casa, se cuidem. E não é uma gripezinha. A gente está lidando com um problema muito grave. Queria manifestar minha solidariedade aos equatorianos que estão passando por uma situação extremamente delicada em relação a essa pandemia. Né? As notícias de hoje me deixaram extremamente abaladas, né? Abalada, enfim. Mas é isso. Abraços.